Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais uma edição do Fala Pouco Podcast. Uhul! Eu sou Humberto Petrilli. Eu sou Rinaldo Pedrosa. Eu sou Léo Abrantes. E, bom, o tema de hoje que nós vamos falar no nosso podcast será um tema que, inclusive, a gente faz parte, né? Que é justamente a ascensão, como você pode ter visto no título, a ascensão dos podcasts, como que esse nicho, vamos dizer assim, vem crescido tanto, né, de ano para ano. Todos os anos agora a galera fala, esse vai ser o ano do podcast, aí dá o próximo ano, esse vai ser o ano do podcast. Parece que todo ano é o ano do podcast e não para de crescer. Cada vez mais as pessoas vão vamos dizer assim, se adaptando, né, a essa nova maneira de se assistir conteúdo. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Siga a gente no Instagram, é fala.pouco. Lá a gente fala um pouco sobre cinema. Agora está um pouco paradinho, mas talvez a gente vai voltando ao longo do tempo. Mesmo assim, ainda tem muitas indicações, muitas críticas, Portfólio muitos lá é perfis, gigante de filme, de um crítica. portfólio gigante. Também temos vídeos no IGTV, que são uma outra pegada, que é uns videozinhos de 10 minutos falando sobre algum tema específico. Então, vão lá assistir que vocês vão gostar. Lembrando que a gente está disponível no YouTube, lembrando que a gente está disponível também no Spotify. Siga, curta, compartilhe, ative as notificações e vamos para o vídeo. Roda a vinheta. A ascensão dos podcasts, né? Eu acredito que de alguns anos para cá, como já foi dito na introdução, todos os anos tem sido o ano dos podcasts, né? Aqui no Brasil, o podcast já é uma coisa que já existe já faz muito tempo, como o Nerdcast, acho que é um podcast que todo mundo já pelo menos sabe da existência desde os anos 2000 e lá vai 2000 e tanto, que a galera já sabe que o Nerdcast está aí, vivo. Mas só que só recentemente, né? Eu acho que com os pioneiros sendo o Flow Podcast aqui no Brasil, pelo menos, a gente está tendo uma outra pegada, né? Um outro tipo de podcast. Antes, os podcasts eram simplesmente, vamos dizer assim, um vídeo que era colocado em MP3, vamos dizer assim. Tipo, era simplesmente uma conversa, alguma coisa mais direta. Mas hoje em dia os podcasts são muito mais do que isso, né? O podcast, hoje em dia, é um conceito de rolê, vamos dizer assim, com esse tipo de conteúdo, né? Que é meio que essa junção de duas coisas que a galera mais gosta de fazer. Eu acredito que o podcast tenha começado a crescer, principalmente nesse tempo de pandemia, justamente pelo fato de que os rolês, esse tipo de conversas mais assim, espontâneas, né? Pararam de existir. Então as pessoas começaram a assistir esse tipo de conteúdo meio que como um negócio para, sei lá, se sentir meio que abraçadas, porque pelo menos a maioria dos podcasts eles dizem que o que eles querem passar é que as pessoas se sintam lá, que as pessoas se sintam lá na mesa com os caras, conversando com os caras, que é o que a gente mesmo daqui do Fala Pouco tenta fazer e quer fazer desde a nossa criação. E, bom, isso é uma das coisas que eu acho muito interessante e um dos motivos, acredito eu, pelos podcasts terem crescido tanto nesses últimos tempos. E é interessante ressaltar também que o próprio estilo de podcast não é só essa questão aí do entretenimento, porque podcasts como o Flow Podcast, o Podpah, eles estão cada vez mais indo para a área do entretenimento e adquirindo essa onda e transformando um pouco também, né? Mas essa onda de podcasts também é muito forte em qualquer segmento. Então, nos esportes, nas notícias, existem vários tipos de podcast. Cada plataforma, cada emissora tem os seus podcasts. A Globo investe muito forte nos seus podcasts também. E são vários tipos de conteúdo, não são aquelas edições de 40 minutos, 50 minutos, com uma pauta muito extensa e diversos assuntos. Não, existem podcasts pequenos, às vezes de 30 minutos, que falam um resumão de notícias ou que falam de algum assunto breve. Se eu não me engano, tem um podcast sobre futebol do Paulo Vinícius Coelho, o PVC, que ele basicamente lê notícias que ele escreve, que é para quem quer ouvir aquilo em áudio do que ler, porque às vezes não tem tempo e a leitura demanda mais tempo do que o áudio, né? Então é interessante isso, porque o podcast ele não é só essa ferramenta de entretenimento, ele está virando essa ferramenta também das pessoas consumir um conteúdo de forma mais fácil. E entra um pouco assim de precaução, porque a sociedade está cada vez menos interessada em ler.
Mas os podcasts, pelo menos, eles suprem essa necessidade de informação. Às vezes você está num dia corrido, às vezes você tem muitas tarefas para fazer, e um podcast, às vezes, de 20 minutos, 30 minutos, consegue te atualizar do que está acontecendo no mundo, porque às vezes você não tem tempo de pegar algum programa ao vivo, aqueles programas Jornal Nacional, aqueles programas regionais que tem na Globo, que são bastante populares. Às vezes as pessoas não têm tempo de ficar entrando no UOL, entrando no IG. Quem que usa o IG, né? Quem tem tempo de entrar nesses sites e ficar vasculhando notícia, ficar lendo matérias inteiras? Nem todo mundo tem. Então, o podcast também serve para isso, para você se informar. Às vezes você quer se informar de algo muito nichado, como qual o melhor papel para fazer desenho? Provavelmente tem um podcast sobre isso. Se você gosta de esportes, tem sobre esportes. Se você gosta de moda, tem sobre moda. Tem também podcasts, se eu não me engano, eu não lembro o nome do podcast, mas é com a Carol Moreira e uma outra integrante que elas falam sobre serial killers, o que é bastante interessante também. Então, existe agora uma variedade de conteúdo e tudo isso graças à popularização da plataforma e do estilo de conteúdo também. Pois é. Acho que o primeiro contato que eu tive com um podcast, pelo menos que de cabeça que eu lembro assim, foi no ano de 2014, do youtuber que eu acompanhava, que era um youtuber inclusive de videogame, ele fazia jogo de videogame, que eu acho que até, não sei se vocês conhecem, o David Jones, né, do Gameplay RJ. E ele tinha um podcast que era ele e os amigos dele, que ele falava sobre cinema. Sobre qualquer coisa, na verdade. Tinha muitos podcasts falando sobre cinema, mas era sobre qualquer coisa. Então tinha podcast, que nem o Fala Pouco, podcast sobre fim de mundo, podcast sobre apocalipse zumbi e por aí vai. E assim, era só o vídeo na época, era postado no YouTube, mas tipo, muitas vezes era só o vídeo, só o áudio deles e uma imagem de fundo aleatória, que nem é o Fala Pouco como a gente faz hoje. Mas, inclusive, eu acabei de perceber que essa semelhança, porque eu nunca tinha parado para pensar. Mas enfim, e era um podcast que eu acompanhava muito em 2014. Hoje em dia ele não faz mais esse podcast dele, porque o foco dele era outro, videogame. E enfim, e foi o primeiro contato que eu tive. Depois, meio que, pelo menos para mim, morreu o gênero de podcast. Em 2015, 16, 17, eu não acompanhava tanto, pelo menos não era tão popularizado o podcast. E aí, do nada, deu um boom em questão do podcast. Eu acho que muito, que nem o Humberto falou, muito guiado pelo Flow Podcast, que eu acho que hoje você pode até não assistir ou não escutar o Flow, né? Porque você pode assistir no YouTube com o vídeo, só no Spotify, só o áudio. Você pode não ouvir ou não escutar o Flow, mas você sabe que ele existe. Você sabe que ele é super famoso. Você pode escutar só para falar mal do Monark depois, entendeu? Dizer que ele fala umas besteiras. Mas assim, você sabe que existe. Você sabe que é o podcast mais famoso do Brasil. E popularizou de um jeito que tem podcast de tudo no mundo. De tudo que você imaginar, de cinema, de cultura pop, de jornalismo em si, propriamente dito, falando as notícias do dia. A Globo tem, através da CBN, inúmeros podcasts falando sobre notícias para amanhecer o dia. E as pessoas costumam usar assim como se fosse um plano de fundo mesmo. Estou fazendo as atividades do dia aqui, ou estou no ônibus, ou estou no trânsito, e vira meio que um rádio, sabe? Você bota ali o podcast para tocar, e aí você vai ficar escutando. E hoje em dia, né, eu voltei muito a acompanhar podcast. Tem um podcast que eu acompanho, que é o Podcast 45, que eles são especializados em futebol nordestino. Então, futebol de todos os estados do Nordeste, eles cobrem de tudo. As partidas, os momentos dos times e por aí vai. E assim, é o maior podcast nordestino que eu imagino que tenha, sabe? Se tiver outro maior que ele, eu não conheço. Mas é o maior que eu conheço e que eu acompanho. E... Fala Pouco podcast é nordestino? O podcast nordestino, então. Rapaz, assim, se eu se contar que você é de São Paulo, Humberto é Tocantins, eu sou de Recife, mas o podcast, ele é gravado cada um na sua casa, né? Cada um no canto do Brasil. Então acho que ele meio que não é um tem... podcast salada mista. Pois é. Apesar que ele, se a gente contar a criação dele, ele foi criado em João Pessoa, né? Então, em teoria, a criação dele é no Nordeste, mas não necessariamente o podcast é nordestino. Não sei, aí fica a critério de cada um. Mas, enfim. Então tem que colocar a gente em podcasts paraibanos aí, alguns sites aí. Pois é. Vou fazer uma participação especial no ModernaCast. Um beijo, ModernaCast. Um beijo para vocês aí. E, enfim, o Podcast 45 é um podcast que eu acompanho muito de futebol hoje em dia. Eu vejo todos os podcasts que saem deles e são inúmeros. E eu creio que a popularização dos podcasts voltou à tona agora
muito por causa dessa adaptação que teve com relação aos vídeos. Hoje em dia, 90% dos podcasts que você vê por aí tem a cara das pessoas gravando podcast, assim. Então você pode acompanhar no YouTube, que sempre foi uma plataforma que antes dos podcasts no YouTube era só, que nem eu falei, a thumb e o áudio, mas hoje em dia já teve essa adaptação para botar o vídeo de fundo, e isso atrai muito mais gente para ver o seu podcast. Quando é só o áudio também, pela popularização do Spotify também, que com o tempo virou muito maior do que era alguns anos antes, de 2014 para trás, pouquíssimas pessoas tinham Spotify, não era tão popular, e era um serviço, inclusive, caro. Mas com a popularização do Spotify, também tendenciou ao aumento dos podcasts. E hoje, além do podcast 45, tem um podcast do Globo Esporte, que ele chama de Embolada, que é um podcast que ele é feito pela Globo Nordeste. Então, eles falam dos times pernambucanos e dos times nordestinos no geral. E também, o Fala Pouco, né, obviamente. Eu não costumo escutar muito o Flow Podcast, não. Não digo que eu sou um fã assíduo do Flow. Já vi alguns. Hoje, inclusive, por curiosidade, eu estava vendo o Flow do Érico Borgo, que é o dono lá do Omelete, que era o dono, né? Saiu. Mas eu estava vendo o podcast dele hoje. Já saiu há muito tempo, já mais de mês, mas eu acompanho assim esporadicamente. Porque também, 4 horas do dia para você ficar ali vendo um podcast é disposição, é tempo. Mas é uma coisa que se popularizou muito. E aí do Flow nasceu o Podpah lá, que é com o Igão, e tem um amigo dele que eu não sei qual é. Aquele outro menino lá, o Christian Figueiredo, ele tem um podcast dele também. Então, tipo, é uma coisa que popularizou e foi-se embora. O próprio Érico Borgo, depois que saiu do Omelete, ele tá em outra empresa, ele criou outra empresa, que é a Ruro, o nome da empresa dele. E ele, inclusive, tem um podcast com a Aline Diniz, que também é uma ex-participante, né? Uma ex-funcionária do Omelete. E eles têm um podcast juntos que se chama Não Existe Filme Ruim. É uma coisa assim, o nome do podcast deles. E eles falam sobre filmes ruins, basicamente. Então é isso. Eu acho que se popularizou muito. Existe há muito tempo e foi muito famoso há muito tempo. Mas aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos eu acho que é o que mais tem, velho. Podcast de tudo, podcast famosíssimos, a galera milionária nos Estados Unidos fazendo podcast. E aí, no Brasil, teve essa morte, teve esse ato durante um tempo, e aí agora tá voltando com tudo. Não sei até quanto tempo vai durar, porque tá aí, tá indo, mas como tudo na internet é passageiro, pode ser que amanhã ninguém se interesse mais por podcast. Eu acho muito interessante também que, justamente vindo essa onda, né, de podcasts que apareceram sempre, e sempre não, que agora atualmente começaram a aparecer com mais frequência, o que mais me chama a atenção é como que praticamente, não todo mundo, mas muitos caras famosos, muitos influenciadores começaram o seu podcast. O Igor que antes de entrar, né, porque foi podcast, ele tinha um Igor canal 3K. o Igor 3K. O Igor 3K, ele era dono de um canal, que era o 3K, que era um canal de gameplay. Ele fazia gameplay de Mario, fazia gameplay de jogo de Nintendo. Inclusive com o David Jones, o que eu mencionei lá no início, o David Jones. Exatamente. Ele era um desses caras. E o Monark era o Monark, né? Todo mundo conhece o Monark. Mas depois deles começaram o Freud, né? Que é um cantor de rap, que agora tem um podcast que é inclusive no mesmo estúdio do Flow, que é o Enxuga Gelo. Tem aquela menina que faz a voz do Google Tradutor, né? Que tem o Vênus Podcast. Vênus Podcast. Que tem a galera da Vênus Podcast. Yasmin, o nome dela, né? Alguma coisa assim. Isso. Tem aquele podcast também do cara que fazia o Mundo Canibal, aquele primeiro cara que fazia o Mundo Canibal, que eu esqueci o nome dele, que ele também já tinha um outro programa no YouTube que era muito famoso, e agora ele entrou com um podcast. Mas assim, o interessante é que o podcast, como já foi dito aí, ele é uma coisa que ele é uma ferramenta, ele é uma coisa que ele serve para diversos meios. Um dos podcasts que eu mais escuto, que assim eu já escuto já fazem anos, que é o Não Ovo, que ele é dessa primeira geração que eu acho que veio até antes mesmo do Flow Podcast, né? Que é o podcast do cara do Cid, que é o cara do Não Salvo, né? Que era uma página no Facebook muito famosa, que ele também foi um dos pioneiros, vamos dizer assim, de podcast aqui no Brasil. Mas dentre esses outros nichos, né, como eu ia dizendo, de podcasts, tem também os podcasts de notícia, né, que nós somos no meio jornalístico também temos que levar em consideração. Tem 2 podcasts específicos que são os que eu mais assim escuto de notícias, que são bem interessantes, que é o Durma Com Essa e o Café da Manhã.
que são justamente esses podcasts que passam as notícias mais importantes que tiveram no dia anterior, ou durante o dia, né, ou de noite, e no da manhã, eles contam o que teve de manhã e no dia anterior. E esse lance do podcast ser justamente uma ferramenta, né, eu acho que é o que mais faz a galera se atrair por esse formato de fazer vídeo justamente da maneira que quiser. O Flow Podcast, a galera literalmente tem gravação de vídeo, e o Monark estoura, dá vários tapas na pantera no meio do vídeo, no meio do podcast. Lá no Podpah já é um pouco diferente. A galera fica bêbada pra caramba durante o programa inteiro, praticamente, usando vários, até outros tipos, né? Tipo Link, já usaram lá no Podpah, já fumaram também maconha, já fumam cigarro pra Mano, caramba. No Sim, podcast sim. que eu tava vendo do Érico Borgo, os caras tava tomando uísque no podcast, tá ligado? Eu gravando um podcast tomando um uísquezão. Caramba, Tipo assim, é. de certa forma, é uma coisa muito interessante, por causa que ele abre portas para um novo Uhum. tipo de entre aspas, para não ofender certas pessoas dessa área mais assim, mais conservadoras, mas é um tipo de jornalismo, né? Porque assim, é uma espécie de entrevista, é uma espécie de conversa, é um tipo de debate. Obviamente que não tem, na maioria dos casos, né, aquele lance da integridade jornalística, né, de fazer um produto, vamos dizer assim, burocraticamente feito para ser um produto jornalístico assim top, mas ainda assim tem seu peso. Até porque a galera lá do Flow Podcast, mesmo com essa postura que a gente vem dizendo, que é uma postura de transformar o programa num rolê, transformar numa coisa mais despojada, mesmo assim, os caras já entrevistaram a Haddad, já entrevistaram o delegado da Cunha, já entrevistaram várias pessoas, várias personalidades que são o filho do nosso presidente, né? Acho que foi o Carlos Bolsonaro que eles também entrevistaram. Então, assim, é uma ferramenta de exposição, uma ferramenta de jornalística, até de passar o ponto de vista das pessoas. E acho que é justamente por esse formato tão aberto que ele vem crescendo também tanto nesses últimos anos. E vale ressaltar também que a popularização desse conteúdo, eu acredito que seja uma grande consequência da própria pandemia também, porque a gente precisava de conteúdo. Chegou um tempo, porque assim, apesar de agora a gente estar podendo sair mais, a gente pode frequentar shopping, a gente pode frequentar alguns ambientes com um pouco mais de liberdade, apesar de que a gente não vive um momento tão fácil assim. Tinha um momento que a gente não podia fazer absolutamente nada. A gente tinha que ficar em casa, que aí se popularizou as lives. Inclusive, a gente fez um podcast sobre lives aí. Procura aí no card que tá passando. Ou procura no canal mesmo, porque talvez eu esqueça de colocar o card. E também o podcast surgiu nesse caminho. E esse podcast, de forma que você entrevistava as pessoas, que você chama pessoas para simplesmente ter uma conversa simples, uma conversa fácil, sobre até uma conversa cabeça, assim, porque apesar do Monark não ser, às vezes, falar muitas besteiras, tem muito conteúdo interessante nesses podcasts. Então, seja o Flow Podcast, seja o Podpah, isso só os maiores que eu estou comentando, tem uma inteligência limitada também. Esses podcasts, eles têm um certo tipo de conteúdo que faz você se interessar. E eu acredito que esse compartilhamento de experiências, de curiosidades, é o que fomenta essa área. Porque se vocês prestarem bem atenção nos convidados, é sempre um convidado de alguma área específica, é sempre de algum tema específico ou de uma outra área. Eles sempre fazem perguntas muito brandas ou perguntas muito abertas, perguntas de curiosidade mesmo. Isso é interessante porque eles que eu falo, esses podcasts maiores, que tem um público mais geral, e muitas vezes, e muito desse público também é um público restrito, porque o Igor tinha o público dele, o Monark tinha o público dele, e o Flow Podcast é algo que chama muita atenção dos gamers também, porque eles acompanhavam a trajetória deles, assim como o podcast do Mítico e do Igão, o Podpah, eles têm uma pegada mais assim, de rolê, porque eram muitos os adolescentes que consumiam aquilo, o povo que falava, ei, Igão, que a galera lá do Júlio Cocielo também. Esse povo também, muitas pessoas não conhecem algumas coisas bastante específicas. Então, por exemplo, trazer o delegado da Cunha um dia, depois trazer uma atriz pornô outro dia, depois trazer um jogador de futebol, um crítico de cinema. É uma incrível variedade. E eu acho que isso que faz o podcast ser um lugar bem amplo e de fácil acesso de comunicação. E às vezes a gente cobra
que os apresentadores têm um certo tipo de conhecimento, mas não é essa o interesse que eles têm. Eles querem conhecer as pessoas, e eu entendo, de verdade. Eles realmente têm um compromisso com o jornalismo, às vezes, principalmente no Flow Podcast, que eles trazem políticos, que eles têm uma conversa muito mais social do que o Podpah, na verdade. E eles têm essa necessidade também de saber o que estão falando. Não é simplesmente chegar lá e falar o que eles quiserem também, porque agora eles não estão nesse nível mais. Eles poderiam falar o que eles quisessem quando eles não tinham ninguém para ver direito. Mas agora eles têm um compromisso com outras pessoas, com um público muito maior e com a própria verdade. Eu lembro um trecho que sempre apareceu no Twitter, que eu adorei, que foi a da Gabriela Prioli, meio que enganando o Monark, porque o Monark fala que a opinião dele é o ponto. Aí ela fala que tinha que ter um embasamento. Aí ela fez uma brincadeira com ele lá e ele caiu na própria armadilha. Então, esse tipo de questão, esses influenciadores, eles têm uma influência muito grande, eles precisam expor a opinião deles e saber o que estão falando, porque eles estão atingindo outras pessoas e essas pessoas, elas estão interessadas muito no entretenimento. O que vem em consequência, o próprio conteúdo mais cabeça, ele vem depois. Então, é interessante esses caras terem uma noção para justamente atingirem melhor esse público e também reconhecer que eles têm uma propriedade muito grande na influência do pensamento dessas pessoas. Eles não são os pais dela, enfim, mas eles têm uma influência muito grande e eles precisam saber também como lidar com isso. Porque os podcasts se tornaram algo bastante forte na sociedade e num certo grupo de pessoas, principalmente nos jovens. Então é preciso cuidar, sabe? Mas eu acho, em geral, eu acho bacana a ideia deles, a ideia que eles têm em trazer vários tipos de conteúdo, vários tipos de pessoa. Pô, eles já trouxeram pessoas que entendem de astrofísica, outra atriz pornô, depois jogador de futebol, como eu falei, crítico de cinema. É uma variedade muito interessante. Então, eu acho extremamente válido, eu acho que não tem que ter hate neles, porque tudo que faz sucesso a gente já começa a perceber um pouco de hate nas pessoas, mas eu acredito que eles têm o valor deles, sim. E assim, é que nem a gente estava comentando aqui, que existem inúmeros podcasts sobre tudo no mundo, sobre moda, sobre esporte, sobre política, sobre conhecimentos gerais, sobre tudo. E eu fico imaginando assim, por exemplo, vou falar pouco, ele tem uma abrangência que a gente pode falar do que a gente quiser aqui. Se a gente chegar e quiser falar sobre Humberto cagou no mato, a gente vai fazer um podcast sobre por que Humberto cagou no mato. O que levou Humberto a cagar no mato? Por que ele cagou no mato? Não tinha um vaso? Pois é, a gente pode fazer um podcast sobre isso. Sendo que eu fico imaginando assim, o Flow. O cidadão, não sei se a ideia veio do Monark, se veio do Igor, se veio de alguém de fora e eles que implementaram, mas eu fico imaginando, porra, que ideia foda você fazer um podcast, porque o Fala Pouco, por mais que a gente possa falar sobre qualquer coisa, aquele podcast específico vai ser sobre aquele assunto específico. No Flow, não, ou no Podpah, ou nesses podcasts que tem esse mesmo estilo, eles ficam 2, 3, 4 horas falando com convidado A, B ou C sobre qualquer tipo de assunto, sabe? E eu acho muito foda. Por exemplo, eles trazem o Érico Borgo, aí você imagina, pô, vai puxar mais pro lado da nerdice, do geek, da crítica de cinema e tudo mais. E aí os caras começam a falar sobre carro, tá ligado? Sobre um bagulho nada a ver. Então, é um negócio que foi uma puta ideia, porque eles conseguem trazer infinitos convidados, inclusive mais de uma vez, porque, por exemplo, o Rato Borrachudo, que é um youtuber antigão e famoso até certo ponto, ele já foi no Flow umas 3 vezes. E nas 3 vezes que ele foi, eles falaram por 2, 3, 4 horas assuntos completamente diferentes, entendeu? Então, assim, rende esse tipo de conteúdo a longo prazo. Eu acho que foi uma puta sacada. Porque, por exemplo, voltando ao exemplo do próprio Fala Pouco, a gente já tem podcast sobre fim de mundo, a gente já tem podcast com convidado, tem podcast sobre filme, sobre futebol, sobre tudo isso. Mas cada podcast é um mundo, sabe? Cada podcast é sobre aquele assunto específico. Uma hora ou outra a gente foge do tema, falando sobre algumas besteiras, mas no geral o foco é um só. E no Flow não, no Flow os caras estão falando de futebol agora, daqui a 2 minutos começa a falar de cinema, daqui a 2 minutos começa a falar de automobilismo. Assim, por que o Humberto cagou no mato? Eu também fiquei nessa curiosidade, foi o primeiro exemplo que veio na minha cabeça.
Aí eu resolvi falar. Porque eu tava com muita vontade e não tinha muito lugares pra ir. Liberdade, né, meu amigo? Pode falar que aqui no Brasil a gente tem liberdade. É liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós. Mas enfim, então assim, eu consumo esse tipo, eu consumo falar pouco, porque, né, se eu não consumir o meu próprio produto, pelo amor de Deus, quem é que vai Eu não consumir mais, né? consumo falar pouco. Né? Pô, se eu não gosto do que eu produzo, por que eu estou produzindo? Então, Nossa, eu não tenho esse nível de consumir o que eu produzo. Eu não consigo. Não, eu tenho vergonha, assim, de me ver falando. Às vezes eu pulo, boto só as pessoas. É que nem um pessoal de Friends, quando, tipo, a Lisa Kudrow chegou lá e falou que ela não assiste Friends porque ela tem vergonha de ver ela atuando, sabe? Que nem Se eu eu. ganhasse R$ 1 milhão para fazer eu falar pouco, eu ouviria tranquilamente. Mas, enfim, inclusive, uma coisa que eu falei do Flow, até mudando o que eu ia falar, falando de outra coisa, o Flow ele não começou com esse negócio de trazer convidado. Começou o Monark e o Igor falando besteira lá, quando eles moravam lá em Curitiba ainda. E aí depois eles se mudaram para São Paulo e aí mudaram o esquema do podcast, começaram a trazer convidado. E aí, hoje em dia, a explosão que é, goste você ou não, você tem que admitir que os caras são quem estão dominando, eles estão ditando o rumo dos podcasts no Brasil atualmente, são eles. Eu discordo de muitas coisas. Às vezes o Monark fala umas merda que eu olho assim e falo, meu Deus do céu, cala a boca. Mas também, tipo, não é por causa disso que eu vou deixar de consumir o produto dos caras, sabe? Eu gosto do produto, do estilo deles. Como eu gosto também de um estilo mais, por exemplo, que nem eu já falei, do podcast 45 que eu acompanho de futebol. Eu acho que, inclusive, é o que eu mais acompanho hoje, é o podcast deles, porque eu sou de Pernambuco, sou de Recife, eu torço pelo esporte, então o podcast 45 falam sobre o esporte, eu vou me sentir atraído por aquilo ali, sabe? Então acho que, repito uma coisa que eu falei no início, eu não sei até quando vai durar essa moda dos podcasts, porque internet é uma onda, ou pode estar lá em cima, amanhã pode estar lá embaixo, sabe? E ninguém queira mais saber. Mas tudo é questão de adaptação. E eu acho que a próxima evolução dos podcasts é a que já aconteceu, é a questão da imagem, né? Eu não acho que tem muito mais por onde ir. É isso, sabe? Tá no Spotify, tá no YouTube, tá nas plataformas de streaming pelo mundo. Já vi podcast ser transmitido até na Twitch. Então, os caras estão em todo canto, sabe? É questão aí agora desse nicho, se vai ser duradouro ou se vai ser um nicho assim que daqui a 1 ano, 2 anos, ninguém mais vai querer saber. Eu acredito que daqui para alguns anos o podcast vai só crescer cada vez mais, porque justamente por todos esses motivos que já foram ditos, né? Ele comporta várias maneiras de se conversar, de se fazer esse produto midiático. Então eu acredito que daqui para os próximos anos à frente essa é uma indústria que já só vem crescendo e cada vez mais tende só a crescer. Olha, para ser bem sincero, eu acho que ele cresceu o suficiente, assim. Óbvio que ele ainda vai expandir, ele tá expandindo, mas eu acredito que essa moda de fazerem programas, porque isso às vezes não é um podcast raiz, sabe? Como a gente pensa um podcast. O próprio estilo de podcast não é algo novo. Ele é basicamente uma cópia do rádio. Quando você vai explicar o que é um podcast para alguém, você fala, é um rádio gravado. E exatamente isso. Se vocês pegarem o programa Pânico, que tá muitos anos aí, deve estar uns 30 anos na rádio, cara, é basicamente a mesma coisa. Eles chamam um convidado, eles fazem uma entrevista ali, fazem zoeira. Mano, é isso, tá? Sabe? É um programa já. Esses programas, a gente bate tanto na tecla aqui do Flow, do Podpah, porque eles são basicamente não só os pioneiros, como eles são os mais populares, eu acredito, aqui do Brasil. Porque eles têm uma relevância muito grande em público, eles têm uma influência também, eu tenho certeza que eles devem chamar a atenção de pessoas muito poderosas, de grandes mídias, eles têm patrocínio, então eles têm uma influência muito grande e a gente bate bastante na tecla deles. Mas a questão é que, além de não ser um produto tão novo assim, a questão do podcast, eu acho que ele já está chegando no seu limite, porque o fato deles aproveitarem esse sistema de podcast, porque o podcast já vem crescendo há muitos anos, como o Humberto falou, todo ano é o ano do podcast. E ele finalmente chegou no ápice dele, no ápice desse ano, são os programas, que são os entretenimentos. Eu vejo muitas pessoas migrando conteúdos
Acho que foi o Rinaldo que falou do Christian Figueiredo. O Christian Figueiredo fazia vlog aleatório. Aí agora ele basicamente reverteu inteiro para fazer um podcast. Então, essa é a linha das pessoas. As pessoas estão migrando para um conteúdo que, obviamente, tem suas dificuldades, é um conteúdo mais fácil de fazer. Porque a gente vive tanto numa sociedade que tem vários conteúdos incríveis, muito bem editados, que tem uma dificuldade de fazer. Aí chegam podcasts que simplesmente não, porque é óbvio que tem uma produção muito grande, não estou tirando mérito, mas é simplesmente você botar a câmera para gravar, microfone, dar-lhe conversa. Eles não têm pauta, eles não têm muita coisa. Esses programas de entretenimento. E eles só alcançaram esse nível porque os podcasts já estavam em ascensão no mundo. Então, eles já estão pegando esse conteúdo e estão elevando ainda mais. Obviamente, eles estão fazendo uma transformação isso é quase um programa. São quase programas. Eu não sei como uma TV ainda não contratou, ainda não teve a ideia de fazer um programa ao vivo, ou, no mínimo, um programa assim que você possa dar uma certa relevância, um podcast mesmo. Então, é interessante ver como as pessoas estão procurando novos conteúdos. A gente está procurando conteúdos ao vivo, conteúdos fáceis, conteúdos que as pessoas falem besteira, que as pessoas sejam elas mesmas, que elas tragam entrevistados, que a gente se surpreenda. Então, é o que está acontecendo, né? Eu não sei se essa moda vai continuar por muito tempo. Eu acredito que os podcasts chegaram para ficar, mas talvez não com a badalação que tem hoje em dia. Mas ele é um conteúdo bastante incrível, eu gosto bastante, e tem tudo para continuar, né? Pois é, eu acho assim que, inclusive, uma coisa que eu lembrei que eu até ia comentar, eu esqueci de comentar, e assim, além do fato do podcast hoje em dia ter a imagem das pessoas ali, eles são feitos em forma de live, sabe? Tipo, a maioria deles. Os caras botam no YouTube live e aí interage com as pessoas que estão ali assistindo e tudo mais. Inclusive os próprios programas de rádio, né? Que a gente compara muito podcast com rádio. Os próprios programas de rádio estão fazendo isso já há um tempo também. De colocar a imagem e transmitir ao vivo o programa pelo. Sem que eles transmitem ou pelo canal do YouTube deles, ou pelo Facebook, ou por aí vai, sabe? Então é uma forma de Twitch. Isso, da Twitch também. Então é uma forma de você aproximar com o seu público e manter ele até certo ponto fiel a você e ter uma proximidade legal, sabe? Então eu acho que assim, realmente, pode ser que daqui a alguns anos, ou até mesmo em 2021, os podcasts percam a badalação que eles têm, mas eu não acho que eles vão acabar, sabe? Tipo, que nem eu achei que tinha acabado de 2014 para 2015, 2016, por mais que ainda existissem alguns exemplares de podcast, mas eu não acho que vá ter. Os podcasts vão acabar, sabe? Eu acho que pode até ser que um ou outro pare, assim, tipo, pô, não deu certo e tudo mais, mas eu acho, por exemplo, o flow da vida vai durar aí até. Pode ser que diminua a quantidade de visualização que eles têm, mas não quer dizer que eles vão parar de fazer por causa disso, sabe? Então é isso. Chegando aqui a mais um fim de um podcast. Podcast de número esse, 62, 63. Um podcast sobre podcast? Um podcast sobre podcast. É uma... Qual é o nome dessa porra? É um podcast de Schrödinger. Não, pô. Metalinguagem. É uma metalinguagem isso aqui. É um Machado de Assis. Um podcast aqui, falando sobre podcast. Então é isso. Valeu. Muito obrigado aí pela atenção. Até semana que vem. Um beijo. Beijinhos de luz. Um abraço. Pô, pior que eu tô com uma dor de cabeça.